Bom dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou? Dormiu? Está aqui acordando para o propósito? Então, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. E nós estamos aqui mais um dia especial nesse mês de outubro, mês que estamos tratando, aprendendo, refletindo sobre um dos maiores eventos da humanidade e com certeza um dos maiores da história do cristianismo, a Reforma Protestante. Durante todo o mês de outubro, a nossa conversa aqui é sobre a Reforma Protestante. Se você não é inscrito no canal e quer acompanhar toda a nossa série no mês de outubro sobre a Reforma Protestante, aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se. Você clica no botãozinho, é gratuito, você se inscreve, depois você aciona o sininho das notificações para que você fique por dentro toda vez que o nosso programa for ao ar. E aí, durante o vídeo, você deixa o like como maneira de interagir aqui conosco, dando aqui uma espécie de representatividade e aprovação àquilo que nós estamos produzindo. Aí você clica no botãozinho ali também do like e deixa o seu comentário. É importante você comentar, a gente fica muito feliz, a gente se alegra quando você comenta, quando você também compartilha, copiando o link e enviando para o maior número de pessoas. Aliás, se você entrou aqui no Acordando para o Propósito agora, copie o link, envie aí para o maior número de pessoas, para nós darmos sequência aqui no nosso mês de outubro, onde a nossa temática é Reforma Protestante. Reforma Protestante. Olha, eu quero também aqui dar uma oportunidade para vocês. Aqui na nossa descrição nós temos um link que você pode fazer a tua matrícula no curso da Reforma Protestante. Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica. Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica. É um curso completo com aprofundamento de tudo aquilo que nós estamos conversando aqui. E eu tenho certeza que se você adquirir esse curso, vai ser bênção para a tua vida. Já tem muitas aulas disponíveis, você entra e você usufrui desse curso maravilhoso. Um curso que é ministrado pelo pastor Gilson Paulo, que é historiador, e ele traz ali informações, conteúdos fantásticos que vão enriquecer o teu conhecimento, a tua vida cristã. E o preço é muito em conta, é muito em conta. E a plataforma ainda dá a possibilidade de você parcelar. Eu diria que aí é quase que um cafezinho por mês aí para poder você fazer a tua matrícula aí no nosso curso, tá bom? É para abençoar mesmo. E eu digo sempre que quando você adquire qualquer dos nossos conteúdos, dos nossos materiais, você está abençoando o nosso ministério e também está investindo no seu. Isso é uma forma de nós compartilharmos conhecimento, darmos sequência no trabalho e fazer com que nós venhamos a avançar. Amém? Olha, nós conversamos recentemente sobre aquilo que aconteceu após Martinho Lutero afixar nas portas da igreja de Wittenberg, 31 de outubro de 1517. 95 teses. E ali aquelas teses elas viraram um grande fervor de reflexão na Europa. Isso irradiou e tornou-se o grande movimento da reforma. E aí hoje nós falamos sobre reforma protestante nesse viés, o viés de nós pensarmos numa mudança de um paradigma, dantes pensando na questão dogmática, na questão litúrgica, na questão da fé cristã, dentro de um cenário onde havia muita deturpação, principalmente daquilo que nós entendemos ser as doutrinas bíblicas. E aí, dessas 95 teses, é interessante porque houve uma maneira sintetizada, organizada, de expressar aquilo que nós podemos dizer sendo os pilares
de sustentáculo dessas 95 teses. Então, de 95 teses, aí você pode anotar aí, de 95 teses, nós tivemos aí cinco eixos, 5 pilares de fundamentação acerca de toda esta visão bíblica e também a visão de Martinho Lutero em relação aos acontecimentos da Igreja Romana. Então, veja, os 5 solas, basicamente, você vai ver aqui que essas palavras elas têm uma origem no latim. Então, Martinho Lutero pega das 95 teses e diz sola fide. Isso é, somente, essa sola é de somente a fé. Também vai falar sola gratia, somente a graça. Ele também vai falar solos Christus, no sentido de que somente Cristo. Também ele vai falar solos Scriptura, somente as Escrituras. Ele também vai falar soli Deo glória, somente a Deus a glória. Veja, nessa base aqui, nós temos o sustentáculo da Reforma Protestante através desses pilares. São pilares, obviamente, que têm cunho doutrinário. Então, Lutero ele vai firmar este ideário no sentido de que essas teses 95 se resumem nesses 5 solas, 5 soles, como é escrito nos livros de história da igreja, ok? São essas expressões em latim. E hoje eu quero aqui introduzir todo este cenário, passando a conversar com você sobre cada um desses, onde há ali uma suficiência da menção aqui sobre Cristo, sobre as Escrituras, sobre a fé, sobre a Deus a glória, sobre a Cristo como Senhor. Então, ali, dentro desse cenário apresentado por Lutero, há esse viés de suficiência de tudo aquilo que nós vamos expressar aqui ao longo dos próximos dias. E hoje, nós vamos iniciar com aquilo que talvez seja o fator que ocasionou. Você viu que nós tratamos aqui, quando nós conversamos anteriormente, daquilo que fez com que Martinho Lutero viesse criar um alerta em si e depois ele começou a transmitir isso. Romanos 1,17, baseado naquilo que o profeta Abacuque fala, o justo viverá pela fé. Então, veja, já começa que o sola fide, somente a fé, que é o que nós estamos aqui tratando hoje, vamos tratar aqui de uma maneira bem simples para você compreender. Então, somente a fé, sola fide, parte do pressuposto não somente daquilo que Lutero ele verificou em Romanos 1,17. Então, aqui, apenas recordando para você, sola é uma expressão em latim de somente. Então, sola fide, pensando aqui no português, somente a fé. Então, da onde que está ligado essa ideia de suficiência da fé? Quando nós falamos somente a fé, a ideia de somente a fé diz respeito à suficiência da fé em relação ao quê? A justificação. Então, veja, quando Martinho Lutero ele levanta esta bandeira e dentro do sola fide, somente a fé, vem ali toda uma expressão relacionada à justificação. Por quê? Você anotou provavelmente nos nossos momentos aqui de conversas que 2 coisas eram colocadas como um pressuposto para questões até relacionadas à salvação, perdão de pecados. Então, você viu que toda a parte de imposição da Igreja Romana fazia com que houvesse tanto a venda de indulgências, quanto também das relíquias. Então, as indulgências tinham um caráter de justificação. Logo, se por compra de indulgências, por compra de relíquias, se buscava um status de vida espiritual, nós atribuiríamos a ideia de justificação não pela fé,
mas a ideia de justificação por obras, tá certo? Então, Lutero ele vai levantar esse aspecto do somente a fé, sola fide. Por quê? Olha, a justificação é somente pela fé. A justificação é somente pela fé. Então, quando você pensar em sola fide, somente a fé, é a ideia clara de que, olha, justificação apenas pela fé. O que Martinho Lutero fez? Ele jogou uma pá de cal em cima das doutrinas, das liturgias, dos dogmas, das imposições que estavam relacionadas às indulgências e também às relíquias. Então, olha só, se algum fiel entendesse que a compra de qualquer material, de qualquer instrumento, de qualquer relíquia que pudesse pressupor ser pertencente ou que foi de alguma pessoa reconhecida como santa pela Igreja Romana, isso passava a ter total invalidade, porque Lutero expressou a ideia da justificação somente pela fé. Se você puder, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, para poder você ver aqui que interessante. Isso daqui, na verdade, seria aquilo que nós chamamos de texto áureo para poder embasar a ideia do sola fide. Então, o sola fide está embasado nisso daqui. Efésios, capítulo de número 2, vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça. Aí, atente a isso aqui. Obviamente, nós vamos aqui, ao longo dos dias, também chegar no sola gratia, somente a graça. Então, olha só, nós já vamos dando aqui para você, num só versículo, o pensamento do que diz respeito a esses 5 pilares da Reforma Protestante. Pois vocês são salvos pela graça, agora, por meio da fé. Agora, o mais importante está aqui, ó. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, o que está falando aqui? Olha, não há uma atribuição advinda do ser humano para que a salvação se constitua efetivamente. Aí o versículo 9. Aí aqui mata todo esse aspecto relacionado às indulgências, às relíquias, não por obras, para ninguém se glorie, não por obras para que ninguém se glorie. Então, Martinho Lutero, quando ele enxerga esse cenário aqui, ele vai falar em alto e bom tom. Olha, somente a fé. Sola fide. Sola fide. Este é o impacto deste pilar da Reforma Protestante. Somente a fé. Então, você que está aqui comigo nesse dia de acordando para o propósito, entenda uma coisa. Nós não podemos fazer obras que venham fazer com que nós nos tornemos merecedores da justificação. A justificação é o ato soberano de Deus. E aí a palavra está dizendo, olha, no versículo de número 8, como nós lemos, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Pela graça por meio da fé. Então, veja, este ato de Jesus Cristo manifesta a sua graça e por meio da fé existe aí o aspecto da salvação, da justificação para nossas vidas. Portanto, não é o que eu faço que vai me trazer a salvação. É aquilo que eu recebo sem mérito e aquilo que creio. Tá certo? Aí a gente sempre fala assim: então tá bom, então já que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, então nós não precisamos fazer nada em relação à salvação. Em relação à salvação, crer, se arrepender. Agora, em relação à vida cristã, as obras não nos tornam salvos, mas ao sermos salvos, nós temos obras que condizem
com o preço que foi pago. O preço que foi pago é o preço da cruz do Calvário. Então, veja, somente a fé, somente a fé. Não há outro aspecto meritório que faça com que nós venhamos ser justificados. Então, a justificação é o ato pelo qual o Senhor Jesus, manifestando a sua obra e o propósito na cruz do Calvário, nos concede graça. E por meio da fé, nós recebemos esta justificação. Nos tornamos justos, não por mérito. Por isso, somente pela fé. A justificação é somente pela fé. Tá certo? Então, esse é o Sola Fide. Aqui de maneira bem sucinta, para você entender, sem a gente entrar em pormenores. Se você quiser entrar nos pormenores, aprofundar mais um pouco, aqui na descrição você tem o link do nosso curso da Reforma Protestante, para que você possa aí, por um preço muito acessível, aprender muito mais sobre a Reforma Protestante num curso abençoador. Tá certo? Nós vamos estar orando e agradecendo a Deus por esse dia. Amanhã eu te espero, porque nós vamos dar continuidade aqui. Já fomos o Sola Fide, temos ainda Sola Gratia, Solus Christo, Solus Scriptura, Soli Deo Glória. Temos aí mais 4 pilares para tratar ao longo desses próximos dias, para você entender essa fundamentação. E depois a gente vai ver coisas fantásticas sobre reflexos da Reforma Protestante, coisas que perduram até os dias de hoje. Amém? Pai, nós queremos glorificar o teu nome, queremos pedir a ti, Senhor, que tu continue a nos abençoar, continua a nos dirigir aqui no Acordando para o Propósito, continua, Senhor, a abençoar esta obra, Senhor, que tu tem nos confiado, que tu venha abençoar a vida de cada um espectador, cada um que nos acompanha, cada um que nos escuta, cada um que tem buscado aprender a tua palavra. Que bom que nós estamos aqui compartilhando conhecimento, compartilhando aquilo que transforma vidas, que é a tua palavra. Nós oramos a ti, pedimos que tu nos dê um dia abençoado, rico e abundante da tua presença. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado pela tua audiência. Não se esqueça de inscrever-se no canal, de curtir, comentar, compartilhar e acione o sininho aí para você ficar por dentro. Amanhã vai entrar no ar, aí você vai receber a notificação aí do YouTube, tá certo? Então, um forte abraço e parabéns para você que está aqui acordando para o propósito.